Meus irmãos, que alegria poder neste tempo conhecer mais de perto a Igreja Presbiteriana de São Vicente. Uma igreja que tem nos abraçado e orado conosco pela Igreja Presbiteriana Betânia. Começamos os nossos trabalhos no dia 14 desse mês. Já tivemos hoje o terceiro culto. Com a graça de Deus, temos nos reunido aqui no Hotel Palais e Deus tem nos dado frutos. E a nossa oração é para que essa igreja continue a orar e também convido vocês a visitarem, conhecerem um pouquinho da extensão do povo de Deus ali no bairro Itararé, no bairro Boa Vista. Então conto com a visita de vocês. O pastor já liberou vocês para visitar e passar um tempo conosco. Tá bom? Nós nos reunimos todo domingo às 10 horas da manhã, nós temos um momento ali de café, de comunhão, e depois então às 10h30 começamos o nosso culto a Deus. Esse é o nosso convidado. Quero pedir para que você abra a sua Bíblia no texto que vamos meditar neste momento, que se encontra no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Os versos de 28 a 30, versículos bem conhecidos, sem dúvida nenhuma, já está aí decorado por tantos, mas que sempre tem lições profundas para o povo do Senhor. Afinal de contas, é a palavra dele, sendo lida e sendo exposta. Então eu quero convidar você para acompanhar a leitura comigo. Farei a leitura numa nova versão. Nós já estamos adotando, como é uma plantação, já iniciando tudo do zero, nós já estamos adotando ali na igreja a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Então nós vamos ler nessa versão, os irmãos podem acompanhar na versão de vocês a leitura desses versos. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, neste plano terreno, por conta da queda, o cansaço que sentimos é resultado de uma exaustão mental e física que sobrevém a nós e nos faz, muitas das vezes, perder a centralidade daquilo que fomos criados para ser. Nós vivemos num tempo em que as síndromes têm tomado conta dos nossos crentes. E tem sido uma realidade na vida daqueles que sequer confessam o Senhor Jesus como suficiente Salvador de suas vidas. Síndromes como esgotamento espiritual, síndrome de burnout, ansiedade, depressão, tem tomado a alma do povo e tem feito pessoas experimentarem o quarto escuro da alma, o desespero em suas vidas, e de alguma maneira estão buscando resposta para o propósito existencial da vida deles. Porque tantas pessoas são acometidas de tais doenças, de tais síndromes, de tais traumas. O que nós vamos nos deparar nesses versos é um convite muito especial de Jesus Cristo. E nesse convite nós vamos entender que ele aponta para um caminho de solução para aquele que tem sua alma em desespero. Porque esse caminho de solução ele passa primeiro por um chamado à salvação e depois para o desenvolvimento dessa salvação. E se de fato nós compreendermos o aspecto daquilo que somos em Cristo Jesus e como devemos viver nele e para ele, sem dúvida nenhuma, meus queridos irmãos, nós teremos as respostas claras para enfrentarmos a sobrecarga que o mundo coloca sobre nós, a sobrecarga que o pecado tenta
colocar sobre nós. E as respostas não estão fora de Jesus, as respostas estão em Jesus. E o texto lido é um convite de Jesus para que nós possamos compreender que somente nele e com ele, de fato, nós teremos o descanso necessário que a alma tanto almeja. Uma alma que necessita todos os dias daquele que é a suficiência para o alimento e para a caminhada da vida do povo de Deus. Então o quadro que nós nos deparamos não é um quadro belo, mas é um quadro manchado por diversos problemas. Mas a solução deles pode de fato estar na mão do pintor, Jesus Cristo, que vai pintar no coração a beleza da obra da salvação. Esse é o convite de Jesus. Mas entender o convite de Jesus passa a compreender o porquê que ele fez esse convite e qual é o contexto que esse convite está inserido. E quando nós paramos para olhar o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Mateus, esse evangelista, está direcionando a sua mensagem, a mensagem sobre Jesus, para os judeus. Os judeus que esperavam e almejavam o reino ser estabelecido. No entanto, o reino que eles aguardavam, com o rei que haveria de vir, não era esse que estava se apresentando diante deles, chamado Jesus Cristo. Porque o que os judeus esperavam era um rei como um grande general, sentado num trono e chamando todos eles para ao lado julgar todas as nações. Mas o que eles estavam vendo era um homem que andava com os publicanos, era um homem que andava com os marginalizados, era um homem que fazia sinais e milagres, em nenhum momento se parecia como aquele que eles esperavam, que eles imaginavam que seria o Messias, que eles tanto aguardavam. Então, o que Jesus vai falar é que esses judeus, conhecidos como sábios e instruídos, eles deveriam compreender que ele sim era o Messias. Ele é a realidade do Deus encarnado. Quando nós começamos o capítulo 11, nós vamos ver que Jesus está na sua missão de andar pelas cidades, pregando o seu evangelho e fazendo sinais e milagres. No entanto, Jesus vai mostrar que aquilo que ele fazia, muitos sequer aceitavam como mensagem, como realidade. E por conta disso, se levantava uma oposição contra o próprio mestre. Os fariseus, os escribas se levantavam com uma oposição contra Jesus e queriam de alguma maneira perseguir Jesus. E Jesus aqui no capítulo 11 vai ressaltar que João Batista, o seu precursor, vivia de uma forma ascética, no deserto, não bebia, jejuava, não comia, e ele pregava o evangelho, mas muitos que estavam indo para vê-lo, iam pela curiosidade da forma como ele vivia, e não pela mensagem do que ele pregava. E por conta disso, muitos não queriam acreditar naquela mensagem. E o verso 18, Jesus vai relatar isso. Pois veio João que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Agora veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano, pecadores. O que Jesus está dizendo é que esses não aceitavam o evangelho, seja pregado por João Batista, seja pregado por aquele que era a própria mensagem do evangelho. E de fato nós sabemos que muitos vão ouvir a voz do Senhor. Muitos vão estar escancarados diante da realidade daquele que é o Cristo. Mas vão negar essa verdade. Não vão aceitar essa mensagem. E vão, pelo contrário, perseguir aqueles que se colocam como portadores dessa palavra, dessa verdade de Deus. Ah, meus queridos irmãos, o que Jesus vai dizer aqui para eles é que, apesar disso,
A mensagem era uma, mas a resposta era ou para a salvação, ou para a condenação. E aqui para esses sábios instruídos, Jesus vai dizer que para eles é de condenação. Eles poderiam julgar a mensagem de Jesus, mas pela própria mensagem, eles receberiam o juízo do próprio Cristo. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque essas cidades, elas podem negar a Cristo, mas o próprio Cristo vai levar o juízo de Deus. E o juízo de Deus estará diante deles. Eles não poderão fugir dessa mensagem que aponta para uma realidade de salvação ou para uma realidade de condenação. Mas Jesus, depois de revelar todas essas coisas, Ele ainda fará um convite. E o convite que Ele fará é a todos. No entanto, nem todos receberão o aceite desse convite. Porque quem convida é aquele que de fato abre as portas para quem Ele quer, da forma como Ele quer. Porque Ele já tem um plano estabelecido para todos aqueles que de fato o Pai escolheu antes da fundação do mundo para serem seus filhos. E isso aqui tem a ver com aquilo que nós chamamos na teologia sistemática de uma vocação eficaz, uma chamada interna proveniente de uma habitação, que é a habitação do Espírito Santo, que quando Ele entra, não tem como nós negarmos a Ele. Pelo contrário, quando o Espírito Santo ele entra, ele toca, e a chamada externa que é o Evangelho pregado fará sentido, não porque a pessoa compreende por si mesmo, mas porque o Espírito Santo faz ele compreender, desvenda dos olhos dele as escamas, para que ele entenda que de fato essa mensagem revela Jesus como suficiente Salvador de suas vidas. E a mensagem de Jesus, e o convite de Jesus é: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em primeiro lugar, nós temos um convite ao descanso, carregado de promessa. Olha que interessante. O texto faz um convite e traz uma promessa. Mas entender a promessa precisa, primeiro, partir do entendimento de quem faz o convite. E quem faz o convite? Nós sabemos que quem está convidando aqui é o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora convida diante de uma autoridade já revelada por onde Ele passou. Porque se nós olharmos os versos ou os capítulos precedentes, desde o capítulo 4 nós vamos ver Jesus mostrando sua autoridade. No capítulo 4 Ele mostra a autoridade sobre Satanás. Depois no capítulo 8 sobre os demônios. Sobre as doenças e obstáculos humanos, ao fazer os milagres no meio do povo. Os ventos e as ondas Ele fez silenciar com a sua autoridade. O corpo e a alma, a vida e a morte. Seus próprios discípulos puderam ser escolhidos através da autoridade daquele que escolheu. E todas as demais pessoas puderam ver o tamanho do poder de Jesus Cristo para salvá-los, para julgá-los. Essa autoridade depois é revelada lá no capítulo 28, verso 18, como a autoridade que envia. Eu recebi a autoridade do meu Pai. Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. E Jesus então, após revelar toda essa autoridade, Ele vai dizer: venham a mim. Quem convida tem autoridade para convidar. E a autoridade aqui é daquele que quer que você aceite Ele como o próprio Salvador de suas vidas. E a quem esse convite se estende? O texto nos diz que esse convite se estende aos cansados e sobrecarregados. Os cansados e sobrecarregados aqui eram aqueles que carregavam sobre si o pecado. Mas não só o pecado, mas também a imposição que os mestres da lei traziam para eles. Para que, ao serem salvos, eles deveriam não apenas acreditar em Jesus, mas deveriam cumprir várias regras da lei, para então receberem a salvação. Eles estavam cansados, eles estavam sobrecarregados. E o verbo vir aqui tem uma ideia de mover em direção de algo. E nesse caso, mover-se diante da autoridade de Jesus que convida
concedendo uma promessa. E queridos, quando Jesus convida, Ele não apenas convida, Ele traz com a sua própria força, porque é Ele que faz a obra de salvação daqueles que o Pai chamou para serem filhos dele. E João vai dizer para nós que o próprio Jesus diz: o que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, de modo algum terá sede, porque Ele é a fonte da água da vida. O convite é a todos, inclusive a sábios e instruídos. No entanto, Deus escolhe a quem salvar na pessoa do seu Filho. Então esse convite tem a ver com salvação. Não é uma mera chamada para aliviar o fardo momentaneamente, mas permanente. Portanto, os cansados e sobrecarregados que Jesus tinha em mente eram aqueles que se achavam oprimidos pelo pesado fardo de regras e regulamentos postos sobre seus ombros pelos escribas e fariseus. Como se uma pessoa só pudesse ser salva quando em sua vida a obediência a todas essas tradições sobrepujasse a seus atos de desobediência. O convite é para a salvação de todos aqueles que cansaram de sua autossuficiência e necessita da suficiência de Cristo, que completa a alma e traz sentido para a vida. Aqueles que estão cansados da sua autossuficiência, o convite é: venha para aquele que é suficiente para toda a sua alma. Mas esse convite é carregado também de promessa. E que promessa é essa? A promessa está no verbo aliviar. Venham e eu vos aliviarei. Esse verbo aliviar está no futuro e é resultado do aceite do convite. Essa promessa de refrigério está ligada a duas realidades de esperança: a paz de mente e coração e a certeza de salvação. Ou seja, aquele que é salvo em Cristo Jesus pode desfrutar em primeiro lugar da paz e mente de coração. Sabe por quê? Porque a salvação através de Cristo causa no coração confiança, porque agora nós passamos a confiar não em nós mesmos, não em nossa autossuficiência, não naquilo que produzimos, mas naquele que produziu vida em nós, através da obra da cruz. Então a nossa confiança é voltada a Ele. E automaticamente essa confiança, ela vem carregada de certeza de provisão, porque eu creio naquele que provê a mim. Eu estou bem certo que Cristo de fato é poderoso para guardar o meu despojo até o dia final. Confiança, certeza de provisão, descanso. O próprio Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas além disso, também há reconhecimento de consolo. A nossa alma passa a descansar naquele que habita. A nossa alma passa a descansar naquele que alimenta a alma com as suas verdades esperançosas. A nossa alma passa a descansar em como nós agora podemos viver com Ele e para Ele. E acima de tudo isso, o selo justificador que passa a garantir como um justo diante do trono de julgamento do próprio Pai. Uma justiça que não foi recebida porque eu tinha méritos para recebê-la, mas é uma justiça meritória na pessoa de Jesus Cristo, que pelos méritos da cruz alcançou a justificação e nos concedeu, na ação do Espírito Santo habitando em nós, para nos selar, nos tirando todo o aspecto condenatório e nos dando o selo e a garantia da justificação. Justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então essa promessa de alívio, ela está ligada ao aspecto da paz de mente e de coração. Mas não só isso, também está ligada à certeza de salvação. E por quê? Porque nós agora temos
a certeza de que a salvação dada por Deus é um presente que jamais será retirado. A salvação que Ele nos deu é uma certeza de que a eternidade é a nossa morada final. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada poderá nos separar da mão do nosso Salvador. E o Espírito Santo que habita em nós é o selo, é o penhor da nossa herança. Então essa certeza de salvação traz convicção de que agora nós caminhamos em Jesus. Que as garantias eternas da promessa da eternidade, da coroa da vida, são realidades para nós. A última página do livro da nossa história é revelada pelo próprio Cristo, dizendo que lá no final, quando nós chegarmos naquele tempo de Cristo voltar, nós receberemos a coroa da vida, porque Ele já separou para todos os seus, e todos os seus receberão essa bênção para entrar na eternidade com Cristo Jesus. Queridos, a certeza de salvação é a convicção da eternidade, e isso nos faz perseverar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Então esses dois frutos trazem refrigério e alívio para a alma. Mas veja que é necessário que nós tomemos posse dela. Venham, a promessa: eu vou aliviar vocês, mas vocês precisam tomar posse. Verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ou seja, venham e sua carga será aliviada. Siga ao lado de Jesus, que o descanso será real. Esse verbo aqui, o verbo tomar, ele está ligado ao verbo principal. O verbo principal aqui é o verbo aliviar, o verbo da promessa. Logo, tomar é uma ação subsequente ao aliviar a sobrecarga. Ou seja, a carga aliviada tem a ver com salvação. E tomar o jugo e aprender à luz do caráter de Cristo tem a ver com o desenvolvimento da salvação. Esse é o caminho de discipulado. O que o salvo vai tomar, diz o texto, o jugo do Senhor. E que jugo é esse? O jugo aqui se refere àquele instrumento que era colocado na cabeça dos animais para dividir a carga e para que ambos andassem fazendo o mesmo trabalho, com a mesma sintonia, com o mesmo condicionamento de peso, para que o trabalho tivesse uma eficácia. Então, quando Jesus faz referência ao jugo, Ele está dizendo que nós vamos também caminhar ao lado de alguém, no desenvolvimento da nossa salvação. Mas Ele está falando de quem nós vamos andar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Nós vamos andar com quem? Com Jesus. A ideia é que Jesus está lado a lado conosco, caminhando, mas Ele não está em silêncio, Ele está caminhando e ensinando. Tomai o jugo e aprendei de mim. Esse é o caminho do discipulado. Esse é o caminho do discipulado. O jugo aqui, além de ser Cristo ao lado dividindo a carga, é caminhando e discipulado com Ele que revela seu caráter. E Ele revela qual caráter aqui? Manso e humilde. Ao trazer a mansidão, Jesus realça para nós que a pessoa mansa é aquela que encontra refúgio no Senhor. Entrega-lhe inteiramente seu caminho, deixando tudo nas mãos daquele que ama e dele cuida. A pessoa que é mansa, além de ser pacífica, ela é amante da paz. E a humildade? A humildade faz um par natural com a mansidão. E veja que para a cultura dos nossos dias, essas virtudes seriam representação de fraqueza. No entanto, na vida de Cristo, sabemos que expressa força e poder. Jesus se humilhou ao assumir a forma de servo, para poder passar por
todas as dores e enfermidades do homem caído, sem pecado. E para cima de tudo isso, passar pelas maiores das dores, que era ser pregado na cruz do Calvário. Mas mais do que isso, de ser abandonado pelo próprio Deus, ao receber o juízo sobre ele. Então a humildade e a mansidão, quando Jesus era perseguido, não revelam um caráter de fraqueza, mas de poder. E só quem tem Jesus tem o poder para ser humilde e manso. Então o resultado desse discipulado é achar descanso no final. Se nós estamos com Cristo, salvos, caminhamos com Ele, desenvolvendo a nossa salvação, nós vamos ter o resultado final de tudo isso. E o resultado não pode ser outro do que o descanso para a alma. Queridos, pare para pensar nos picos de estresse da sua vida. Para pensar naqueles momentos em que você vê que não tem uma outra saída, porque as dores que você carrega na sua alma são tamanhas que você não encontra a luz no fim do túnel. Ou você não escuta bater na porta do seu quarto escuro da alma. Mas repare que quando você está em situações assim, você mesmo não busca em Deus força para sair. Você começa a se fechar em suas próprias dores, mergulhar e se aprofundar nos seus próprios temores, e se esquecer da voz daquele que não está em silêncio, mas daquele que está gritando na sua alma: venha a mim, porque eu tenho a palavra, eu tenho o poder, eu tenho a suficiência para aliviar a sobrecarga da sua alma. E nós perdemos muitas das vezes o lugar de descanso, porque nós não estamos fazendo o caminho do discipulado. E se nós não fizermos o caminho do discipulado, o descanso não acontecerá, mas o desespero será aquilo que sua alma encontrará. Queridos, o resultado do discipulado de fato é achar paz no coração. E isso só encontramos andando em Jesus. Diante disso, o que Jesus quer ensinar é que a simples confiança nele e a obediência a seus mandamentos, que procedem da gratidão pela salvação já comunicada, é algo deleitoso, produz paz e alegria. Mas temos o verso 29 que também vai trazer algo para nós. E o verso 30 vai dizer o porquê que no Senhor nós encontramos descanso. Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo do caminhar com Jesus é leve. Jesus conclui o convite deixando claro nessa repetição qual é o local de descanso. E o local de descanso é nele. O meu jugo, o jugo não só tinha de estar bem ajustado aos ombros, mas também a carga, o fardo, não podia ser demasiado pesado. O que Jesus está dizendo aos sobrecarregados é que, ao tomar esse jugo, seria agradável, suave e leve, ou seja, a salvação e seus frutos resultam em paz e em consolo. Porque o que era pesado, Jesus já carregou por nós, que foi a sua cruz e os nossos pecados, que Ele encravou naquela cruz. Por isso que quando Jesus nos chama para segui-lo, Ele nos chama para tomar a cruz e então caminhar com Ele. Mas o tomar a cruz agora já é num aspecto de alívio, porque todo o peso Ele já carregou por nós. E tudo aquilo que a cruz representava, agora não representa mais dor, peso. O que ela representa é vitória. E a vitória dada por aquele que morreu
para conceder vitória e ressuscitou para vencer a morte, para nos dar vitória. Cristo Jesus. Por isso ele diz: o meu fardo é leve, venha caminhar comigo. A salvação nos tira da escravidão, queridos, da lei, para vivermos a alegria da graça. O que os fariseus queriam era colocar uma sobrecarga impossível de ser carregada à pessoa, como meio de salvação. Jesus, com toda a sua autoridade messiânica, contrapõe o pesado fardo da lei, que produz miséria e desespero, para nesse convite libertar os escravos dessas amarras. Mas ao trazer o Antigo Testamento e a lei, Jesus não está anulando-a, mas considerando impossível de ser praticada sem ele. Nós sabemos que a lei serviu de aio para conduzir a Cristo, e ele sim precisou cumprir todo o fardo da lei, inclusive se fazendo maldito para nos resgatar. Paulo vai deixar isso claro em Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, quando lá ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus, ao convidar, ele chama os cansados a descansar naquele para quem aponta todo o Antigo Testamento, porque ele tomará o juízo de Deus para tirar o pesado fardo da lei, para caminharmos no suave e prazeroso caminho da graça. Portanto, esse caminho é libertador para a alma que sofre e se angustia, pois ele tira toda a atenção do fazer para alcançar, do cumprir para obter, o que trará também exaustão ao corpo, para prover no lugar esse caminho de descanso, paz de coração e mente, e esse caminho tem um efeito curativo na pessoa toda, porque a salvação é para a pessoa toda. Queridos, quantas igrejas têm se levantado para dizer: você precisa dar isso para receber algo em troca de Deus. Você precisa fazer isso para receber a bênção de Deus. E as pessoas estão buscando essa bênção, achando que a bênção é algo que apenas eu posso obter sem sequer viver para aquele que doa a bênção. E as igrejas estão enchendo de pessoas desesperadas, porque a sobrecarga que tem é grande, mas elas saem de lá mais sobrecarregadas ainda, porque a mensagem do Evangelho não é pregada, apenas um Deus de barganha é apresentado. Queridos, louvado seja Deus, porque nós temos uma igreja séria, uma igreja que prega a exposição clara das Sagradas Escrituras para dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem a ver com aquilo que você vai oferecer, mas aquilo que Ele ofereceu a você, porque você não tem nada para oferecer a Ele, mas Ele tem tudo para oferecer a você. Ele oferece a você não apenas uma bênção, Ele oferece para você a eternidade. Ele não oferece uma vida terrena para você viver aqui, e aqui você carregar todas as dores e as enfermidades sem paz e esperança na eternidade. Ele oferece o céu, o lugar da sua morada. E Ele diz que vai vir para resgatar você, para com Ele viver sem dor, sem sofrimento. Porque Ele diz que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Por isso, meus queridos irmãos, o peso que você carrega tem a ver com o seu pecado. O peso que você carrega tem a ver com os desejos do seu coração. O peso que você carrega tem a ver, talvez, com o seu afastamento da presença do Senhor. Porque, queridos, quando nós paramos para compreender que o Senhor é o nosso descanso, nós vamos entender que o cansaço tem a ver com a falta dele em nós. E o descanso tem a ver com a compreensão da presença dele em nós. Muito do seu cansaço
e da sua sobrecarga tem a ver com a sua identidade. Tem a ver com os seus desejos e prazeres. Tem a ver com a forma como você vive neste mundo caído. Talvez o seu problema é que você não está conseguindo escutar a voz daquele que está ao seu lado, te discipulando, o próprio Jesus Cristo. O Jesus Cristo não é um peso, é alívio. E é o único alívio que a alma almeja. Não sei como está a sua vida. Não sei como você tem caminhado. Mas tenha uma certeza. Se a salvação já é uma realidade para você, agora você precisa aprender em discipulado como desenvolver essa salvação. E o meio de fazer isso é se deleitando continuamente nas páginas desse livro que revela quem Jesus é. Nenhum outro lugar revela Jesus, a não ser na sua própria palavra. Mas se esse livro não for a sintonia da minha alma, se esse livro não for a canção primária do meu viver, lógico que o cansaço e a sobrecarga serão para mim um resultado de que Jesus não é para mim a suficiência que eu busco para caminhar neste plano terreno. 3 coisas que eu quero deixar para vocês fazerem daqui para frente. A primeira delas, a Escritura vai dizer para nós que nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas, não é isso? E qual o contexto que Jesus vai falar sobre isso? No contexto da ansiedade. E queridos, não pasmem, porque isso é uma realidade. E se você quiser saber mais, procure estudar a Escritura com pessoas que de fato têm condições de fazer isso por você. Mas a ansiedade em qualquer grau, isso é uma afirmação do próprio Jesus Cristo, a ansiedade em qualquer grau é pecado. Em qualquer grau é pecado. E aqui quem fala é alguém que é especialista em neurociência e psicologia aplicada. É alguém que é especialista em neurociência afetiva. E eu posso afirmar para você que em todos os meus estudos, não há uma outra conclusão do que a própria conclusão do próprio Jesus Cristo em Mateus 6. A ansiedade em tudo é pecado. Agora, como lidar com ela? Nós temos os caminhos. Mas o caminho que Jesus traz para nós, lá em Mateus 6, é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque a ansiedade tem a ver com a preocupação excessiva. A preocupação excessiva da nossa alma. E como é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? E aqui vai a questão prática que eu quero deixar para vocês. A palavra primeiro ali, ela significa proto no grego. E ela está dizendo que é primeiro em escala de prioridade. Ou seja, todos nós temos prioridades a serem realizadas durante a nossa vida, não é mesmo? Mas essa prioridade da qual Jesus está afirmando que nós devemos buscar, é Ele, é o seu reino. E ela tem que ocupar o primeiro lugar em qualquer escala de prioridade. Você pode mudar suas prioridades todos os dias, porém, em primeiro lugar, o Senhor Jesus deve estar. Pare para pensar comigo. Como é o seu dia quando você acorda com o celular na mão? Sua alma já está sendo alimentada por aquilo que a informação está chegando a você. Isso é traduzido em seu córtex, como resultado de algo que você vai ter para degustar durante o seu caminhar. Agora, imagine você iniciando o seu dia com a Bíblia na mão, com o alimento da esperança. O seu dia vai ser diferente, porque você já vai acordar no refúgio, no consolo e na esperança do seu dia. Lembra quando Paulo vai falar lá em Efésios sobre a armadura de Deus? Ele diz que nós somos soldados, que estamos numa grande guerra, porque esse mundo é caído. Ele diz que nós temos que tomar a armadura de Deus, não é mesmo? E ele descreve com a armadura de Deus.
Como um soldado que está indo para a guerra, ele vai para a guerra com as informações pecaminosas, informações ruins, que afligem o seu coração, que você alimenta logo pela manhã ao pegar o seu celular. Ele vai sem armadura. E o resultado vai ser? Você sabe qual é. Agora imagine você já se alimentando e buscando a armadura de Deus para começar o seu dia. Até a informação que você vai pegar depois no seu celular, você vai interpretar de forma diferente, porque a cosmovisão que você tem agora é a cosmovisão da esperança que você acabou de se alimentar. Então, exercício para você: comece o seu dia com a Bíblia na mão e não com o seu celular. Esse é um desafio não só para você, é para mim também. Eu preciso aprender isso. Estava estudando os conceitos do sono dentro de um curso de neurociência, e o neurocientista disse que nós deveríamos criar uma regra. E a regra para um sono proveitoso, um sono de descanso real, que muitos não conseguem ter, é deixando fora do quarto o celular e a TV. Porque o quarto não foi condicionado, não é um lugar para condicionar a sua mente, para ali você ter diversos distratores. Mas o quarto é um lugar para você encontrar refúgio e paz quando você deita para descansar. Alguém que não conhece a Jesus chegou a essa conclusão. E nós que conhecemos Jesus, nós sabemos que isso é uma realidade do próprio Senhor nos ensinando. Então essa é a primeira lição, esse primeiro exercício. Segundo exercício: a igreja é uma comunidade de irmãos. Tem aqueles que de fato têm mais conhecimentos do que outros que estão chegando. Você precisa entender que você precisa aprender em discipulado com Jesus para ensinar a outros em discipulado a como conhecer Jesus. Então, o meu desafio para vocês, já dou a tarefa aqui e trazendo já um peso para o nosso pastor, os nossos pastores. Você vai buscar alguém para você discipular. Você que conhece as Escrituras. E não tem desculpa, você que é crente de 10, 20, 30 anos, você tem a Bíblia no seu coração e você tem condições de revelar ao outro que acabou de chegar quem Jesus é. O medo é iniciar, mas depois que inicia, você pode ter certeza, você vai pular de alegria, que você vai querer não cuidar só de um, mas de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. O problema é começar. Então comece. Se você não sabe por onde começar, você tem o seu pastor, você tem os seus pastores. Pede para ele acompanhar você no discipulado que você está fazendo. Mas, queridos, pode ter certeza, a igreja vai vibrar quando essa igreja se tornar uma igreja discipuladora. Eu sei que ela já discipula, mas imagine toda a igreja fazendo isso. Então essa é a segunda tarefa para você. Nós temos diversos materiais para isso. E a terceira é: nós precisamos evangelizar. Deus nos chamou para evangelizarmos. E quando nós anunciamos a mensagem discipulado, quando anunciamos a mensagem para um não crente, isso traz alegria ao nosso coração. Traz, de fato, esperança, porque nós estamos cumprindo a ordem e o mandamento do nosso Senhor Jesus. O pastor tem um desafio, eu já escutei isso nas vezes que eu estive aqui. O desafio é que essa igreja seja evangelizadora, para que essa igreja tenha mais e mais frutos. E de fato essa também é a minha oração. Assim como nós estamos iniciando o trabalho ali, no bairro Boa Vista, nós cremos que a evangelização nos levará ao caminho dos eleitos de Deus. Assim como nos depararemos com aqueles que já receberão a condenação do próprio Deus. Mas nós não sabemos se nós não pregarmos, não é mesmo? Então essas 3 tarefinhas de casa para vocês. Quero orar com vocês. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é alimento para a nossa alma. Ajuda-nos a viver todos os nossos dias com essa verdade escancarada diante de nós, para que iniciarmos o nosso dia na certeza de que o Senhor está conosco, na certeza de que o Senhor vai à frente de nós, nos negócios que fazemos, nos relacionamentos que iniciamos,
na família que temos e na forma como administramos a nossa família, os filhos. Que os filhos possam também, Deus, ver em nós a realidade de Jesus e querer conhecer Jesus, e nós sermos a voz do Senhor ao coração deles, para que eles entreguem o coração a Ti e sejam também mensageiros dessa palavra aos seus colegas, na escola, ou por onde eles caminharem. O sentido de sermos igreja é que o Senhor Jesus nos salvou e nos perdoou dos nossos pecados, não para ficarmos ausentes na missão, mas para que na missão possamos ser, de fato, a representação dessa salvação na vida daqueles que estão perdidos. Ó Deus, muito obrigado por saber que Jesus é a nossa salvação, que Jesus é o nosso alívio, e que nesse convite nós encontramos de fato o descanso que precisamos. Ajuda-nos a tirar essa sobrecarga, para descansarmos em Ti, caminhando em discipulado, aprendendo do Senhor, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, clamando e pedindo a bênção do Senhor sobre essa igreja, por aquilo que o Senhor tem feito, por esses mais de 60 anos que essa igreja há de completar, neste ano, e nós Te louvamos por isso, porque o Senhor é dono da igreja, o cabeça desse povo, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.